Estamos começando mais um episódio da nossa série e já vamos começar assim, ó, lembrando de se inscrever aqui no canal, apertar no sininho para receber os próximos vídeos e dar um like. Se você quiser comentar aí também sobre os vídeos que você já leu ou sobre algum livro que você quer indicar, fique à vontade. Estamos começando mais um. Qual é a sua história? Então estamos aqui com um convidado para lá de especial, uma pessoa comum / extraordinária. Este meu querido amigo Anderson Bernardes, que é também jornalista e escritor. Anderson tá aqui não por nada, é porque um dia eu publiquei, né, Anderson, nas minhas redes sociais. Olha só, tô com um projeto novo, se alguém quiser saber mais, pergunta aqui. E o Anderson, muito curioso, foi lá e perguntou, e aí, o que tá rolando? Eu falei, Anderson, a gente vai falar sobre histórias. Na hora ele disse, eu tenho uma história de infância que eu lembro até hoje. E eu te pergunto, Anderson, qual é a sua história? Então, a minha história é, primeiro, agradecer, né, pelo convite de estar aqui, para falar sobre histórias, é muito bom. A minha história é uma história que se chama a Formiguinha e a Neve, a Formiga e a Neve. Eu queria, né? que ele dissesse isso. Gente, a Formiguinha Neve é uma história tão fofa que quando ele disse que essa era a história dele, eu falei, não, fiquei muito apaixonada. Anderson, vem que eu preciso conversar com você. E eu sou uma pessoa, assim, dos livros, né, eu sou escritor, tenho uma editora e tal, mas eu não conhecia essa história via livro. Eu não sabia nem que ela era um livro, né? Então, quando eu conversei contigo, eu fui pesquisar para ver, porque essa história para mim ela apareceu para mim como uma peça de teatro, e que é mais legal, aqui tendo uma atriz aqui do meu lado, né? Essa história ela marcou minha vida porque ela foi a primeira peça de teatro que eu participei, porque eu fui ator, né? Eu não sabia, você isso. foi ator na Formiguinha Neve? Isso, eu fui. Quem tu era? Vamos, suspense. Tchanana. Então, eu estava no primeiro ano do ensino fundamental, em Pirralho, era o meu primeiro ano na escola, né? Porque eu não tive pré, eu entrei direto no primeiro ano. E a minha professora, Aldanei, lá do Colégio Estadual do Afonso News, ela resolveu que faríamos, então, eu acho que junto com as outras turmas do primeiro ano também, não lembro agora, porque daí também já é demais, né? E isso é 1985, pensa. Encenar a Formiguinha e a Neve. Mas assim, nem esse título a gente tinha, assim, na nossa cabeça de criança, a gente tinha ela mostrou a história pra gente, a história da formiguinha e tal, que ficava presa na neve. E ela tentava sair, e tentava ser socorrida por vários personagens. E terminava, né, tudo bem no final, dava tudo certo no final. Então, e aí ela fez lá o sorteio para ver quem é que ia ficar com o papel do gato, do rato, e eu acabei ficando com o papel do homem, o que eu achei muito bom. Porque era o único que não precisava usar máscara, e eu tava meio assim, não querendo usar máscara. É que este jornalista que vos fala quer ficar só por trás das câmeras, ele não quer aparecer, ele não quer ser espalhafatoso, usar máscara nem nada. Eles até desde essa época, então. Isso, eles até queriam fazer uma máscara, porque daí ia ter um bigode, para ser homem, né? Não era uma criança, né? Mas eu falei, não precisa de máscara, vai sem máscara, já sou, né, homem, né? Já sou formato humano. Eu sou um homem aqui de 7 anos. Eu sou um formato humano, exatamente. Eu logo ficarei homem, então já serve. E assim foi. Então, foi minha primeira peça de teatro, 1985, minha primeira e única, né? Assim, teve outras brincadeiras, assim, mas durante a aula, não sou ator, nunca servi para esse tipo de coisa, né? Como tu falou, eu sempre fiquei por trás dos bastidores, eu sempre gosto mais de escrever do que atuar, né? E você lembra se nessa época vocês leram essa história ou a professora foi... Porque tem formas e formas, né? Às vezes, como vocês eram muito pequenos, pode ser que a professora desse pedacinhos de fala para cada um, ou nem desse papel, já ensinasse a fala para vocês, ou vocês leram essa história juntos. Você lembra como é que foi? Eu não lembro, eu não vou dizer que eu lembro, assim, mas me parece que eu não lembro de ter texto. De que a professora ficou contando pra gente a história enquanto a gente ensaiava, para que a gente repetisse as falas, sabe? De uma forma bem simplificada, assim, eu acho, porque era todo mundo bem, né, pequeno. Mas é legal a você nossa falar. Capacidade, assim, né? E era bem curioso. E uma coisa curiosa que tinha nessa peça, que eu me lembro muito bem, assim, é que um dos meus melhores amigos era a morte. Né? E você já sabe que tem rato, gato, homem, tem morte, muro. É uma história, muro, tem uma história bem legal para ler.
E aí pensa, né, como é que a professora resolveu essa questão de encenação? Como é que encena a morte, né? Como? Colocou o meu amigo atrás de um pano, assim, só aparecia a sombra dele, assim, e a voz dele. E ele era o que tinha a voz mais, assim, já desde criança Como mais... não devia ser a morte com voz de 7 anos? Pois é, era uma voz, mas já era uma voz potente, assim, ele se notabilizava já entre os pequenos por ter uma voz mais, assim, né? E por isso que na hora que fala, vai ter que ter uma voz, assim, de morte. É o cara, é É ele. muito legal, uma voz de morte. Quem que já ouviu isso, uma voz isso. da morte? Eu não quero saber como não, é que é. Nunca falou comigo, pelo menos não, até eu agora. também não sei como é que é. Então, isso assim, aí eu lembro as máscaras, né, aqueles desenhos da professora. E sabe o que era a neve? Era uma rede de vôlei. A pessoa estava vestida de rede de vôlei? Não. Não. Imagina que a formiguinha caiu lá e pegaram, eu acho que era mais de uma até, uma rede de vôlei branca, embolaram aquela rede de vôlei. Claro, e a formiguinha fica parada com E aí jogaram em cima dela lá, né? Lindo. E aí ela ficava lá, deitadinha, a peça inteira, né? Esperando que alguém a salvasse, pedindo ajuda, né? E aí vinha... Pra quem não tá entendendo pessoal. essa coisa de um monte de personagem e salva, não salva e prende o pé, daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais de como é que é a história pra vocês entenderem melhor. Eu quero o nome da professora de novo. Professora Aldanei Pezzini. Professora Aldanei, quero agradecer aqui essa dica, porque eu dou aula de teatro também para crianças, adultos, e já montei vários espetáculos com os meus alunos crianças, e eu nunca montei a Formiguinha Neve. E eu podia ter montado. Eu lembro que uma que fazia muito sucesso era o Pluft e o Fantasminha, que tem um elenco grande, que as crianças adoram. Então era uma história que eu montei com algumas turmas. Mas a Formiguinha Neve, que é uma história que eu amo também, nunca montei. Podia ter montado. O final era apoteótico, né? Porque no final... No final... Não vou contar o final. Tá. Não vou contar, não vou contar o final. Não vai contar o final. Mas assim, no final, a gente ensaiou, as turmas ensaiaram uma música. Então, quando chegava a salvação vinha com música. Né? A salvação chegava, não vamos falar quem mas a salvação chegava e todo mundo cantava a chegada daquela salvação, sabe? Ah, que legal. E isso eu lembro muito bem, assim. E a música, você lembra? Não lembro, mas falava o nome da salvação na letra. O nome é... a salvação. Então a gente vai uma música apresentar... sobre a salvação. A gente vai apresentar para vocês a Formiguinha e a Neve. É a formiguinha? É a formiguinha mesmo, ó. Ela é adaptada por João de Barro, o Braguinha. E a gente estava observando aqui que ele também é compositor de música, né? Sim, viu? Pirulito que bate. Ele é super conhecido. Porque era curioso, assim, na minha cabeça eu nunca tinha pensado assim, que essa história era um livro, que tinha um autor. Vê que bobeira minha, né? Sendo editor de livros, achar que a história era meio domínio público, assim, ela na verdade, né? Sim. Mas ele fez essa versão que está consolidada aqui é a autoria dele. É dele. E aí eu fui pesquisar sobre ele e tem isso tudo aí. E sabe o que é mais interessante também, dentro disso tudo, de estar num livro, de ser uma história, porque eu e o Anderson não conversamos antes, porque a ideia é nós contar tudo aqui. Eu não sabia que ele tinha montado a peça de teatro. E existem peças, por exemplo, eu citei o Pluft e o Fantasminha, que ele é escrito em forma de dramaturgia. Ele é escrito em forma de diálogo, então a autora já escreveu para montar uma peça de teatro. E a Formiguinha Neve não. Então a professora conheceu essa história e resolveu montar com vocês. Então ela foi criando essa... Porque tem os personagens, tem as figuras e o que cada uma fala. E daí ela transformou em teatro. Isso é muito legal. As professoras, elas às vezes precisam se virar nos 30, assim, sim, né? muito. É muito, né? Às vezes é sempre. É sempre. E acabam se tornando diretoras de teatro, como é que é? Maestras, fazendo as crianças cantarem. Sim, ensaiando as crianças para cantarem, para encenarem, para declamarem, para dançarem. E às vezes não é a área delas. Né? Às vezes não é. Alguns colégios têm profissionais da área, formados em arte e tal, mas os outros, na nossa época, na minha época, 85, não tinha nem essa disciplina arte e tal, né? Como é consolidado hoje, está bem melhor hoje. Eu, por exemplo, hoje sou uma profissional que tenho graduação em teatro. Pois é. E hoje eu posso, por exemplo, dar aula numa escola como professora de teatro. Mas não era assim, né? E também não é em todo lugar que tem, de dança, de teatro, de artes visuais, de música. De música, por exemplo, no colégio onde eu trabalho tem uma professora que é graduada em música. E a música hoje, ela é lei, né?
Ela é lei que seja uma disciplina curricular. Isso. E a gente está lutando aí para que as outras também sejam. Sim. Porque é importante que o profissional seja da área, mas isso não tira o valor das professoras como a sua, que pega uma turma de primeiro ano, de primeira série, né, fundamental, e monta um espetáculo com uma formiguinha neve. Vamos contar só um pedacinho? Conta aí. Certa manhã de inverno, uma formiguinha saiu para o seu trabalho diário. Já lá muito longe à procura de alimento, quando um floco de neve caiu. Pim! E prendeu o seu pezinho. Aflita, vendo que não podia livrar-se da neve e iria assim morrer de fome e frio, voltou-se para o sol e disse: Ó sol, tu que és forte, derrete a neve e desprende o meu pezinho. O sol, indiferente nas alturas, falou: mais forte do que eu é o muro que me tapa. Olhando então para o muro, a formiguinha pediu: ó muro, tu que és tão forte, que tapas o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o muro, que nada vê e muito pouco fala, respondeu apenas: mais forte do que eu é o rato que me rói. Voltando-se então para o ratinho, e aí o resto da história eu deixo para quando você for ler esse livro, tá? E assim como o Anderson falou, alguns personagens vão aparecendo na história da formiguinha, até chegar o final, e nós não vamos contar. Essa história muito marcou, acho que muito a minha vida, porque tem essa questão da repetição, né? Essa é uma questão que tem muitas histórias de criança e na minha casa tinha a questão da música que a minha avó cantava, né? Que também tem a ver com os animais, então, né? A minha avó cantava uma música que é uma música do... Agora, como é que é o nome do cara? É Nunes, alguma coisa Nunes. Eu vou lembrar. Gerson Nunes. Não, Geraldo Nunes. Geraldo Nunes. Isso. Geraldo Nunes tinha uma música que os Trapalhões depois gravaram que se chamava A Velha Debaixo da Cama. E a gente adorava. E a tua avó cantava? Quem é a gente? A gente é eu e meu irmão, no caso. Tu tinha um irmão contigo? Eu tenho um irmão, tenho dois irmãos, mas o meu irmão do meio é um ano e pouquinho só mais novo que eu. O mais novo é um pouco mais novo, né? Tá. Então, assim, quando a gente morava com a minha avó junto, a minha mãe, meu pai e os meus avós moravam na mesma casa, dividida, assim. Então a gente ia lá para casa da avó, às vezes ficar lá com ela. E aí surgiu essa música, né? Que a gente não sabia, eu não sabia nem que era dos Trapalhões, eu fui saber muito tempo depois que os Trapalhões gravaram. Então. E a avó cantava essa música, a gente adorava cantar com ela, porque era uma coisa... eu vou tentar cantar, porque é bizarro, mas vamos lá, né? Com vocês, o cantor. A velha debaixo da cama, então é uma coisa mais ou menos assim. A velha debaixo da cama, a velha criava um rato, na noite que se danava, o rato chiava e a velha dizia: ai meu Deus, se acabou tudo, tanto bem que eu te queria. A velha debaixo da cama, a velha criava um gato. Na noite que se danava, o gato miava, o rato chiava e a velha dizia. E aí repetia com outro animal e com outro. E aí a gente começava a desafiar a minha avó. Aí agora o cachorro. Aí o cachorro latia, o gato miava. Aí agora o porco, agora coloca o burro, o tigre. Então ficava enorme. Ficava enorme. A gente adorava fazer. E ele não podia trocar a ordem, ela tinha que repetir na ordem certa. E a gente adorava isso, né? Que é o inverso, né? Que é a ordem inversa. Isso. O porco no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato e aí o rato... Do último pro primeiro, até chegar no rato, que era o primeiro. E ela tinha que obedecer a ordem e inventar um verbo para cada... Né? Tipo, o macaco pulava, a cobra rastejava. Então, ela que se virava com isso. A gente dizia o animal e e aí a gente cantava com ela. A avó queria animar vocês e vocês faziam a avó entrar ali na prova de fogo. Isso. E tem que conseguir. E aí essa música... que é com repetição. Que é com repetição. Aí essa história também é assim, né? Porque daí, né? O sol. O mais forte que o sol é o muro. O mais forte que o muro é o rato. O mais forte que o rato é o gato. Depois o cachorro, depois o homem, e vai, a morte. Né? E aí, Então, cada vez que ela pede ajuda pro homem, que é mais forte que o cachorro, que é mais forte que o gato. E por aí vai. Então repete. Isso lembra, né? E isso tem muito na literatura infantil. E você me fez lembrar uma música que a minha mãe cantava para nós. A música, eu não sei qual é o nome, também não sei quem compôs, mas é bem parecida com essa música
A ideia com a música que a tua avó cantava, que a nossa era assim: estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal, a mosca na velha e a velha afiar. Estava a mosca em seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha afiar. Estava a aranha em seu lugar, veio o rato lhe fazer mal, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha afiar. E isso vai longe. Aí tem o gato, tem o cão, tem o homem, tem a morte, Então, é muito ideia, parecido. A ideia é a mesma. Isso, e o livro que você apresentou aqui também tem essa ideia de que vai a escumadeira, vai a concha, vai e repete. Cada vez que entra mais um, repete todos para entrar o próximo e assim vai.